Bom, eu sou o Lucas Mendes Rodrigues, tenho 27 anos, trabalho com design gráfico e também um pouco de TI também. E eu gosto muito de jogar RPG. Foi uma coisa que eu incluí na minha vida e que eu quero jogar sempre, assim, quando eu tiver disponível, enfim, né? E assim, eu descobri o RPG primeiramente com o videogame. Então, lá quando eu tinha 6 anos, 2007, 1997, por aí, eu jogava um RPG de Master System chamado Phantasy Star. Aí jogava eu, minha irmã e um primo meu. E era muito legal, assim, ver o desenrolar da história, ter muito aquele quebra-cabeça, aquela coisa, você se vê ali atuando um pouco, né, fazendo as coisas acontecerem. E aí foi se passando os anos, tudo. Aí eu conheci o Jovem Nerd, né, o site, enfim, o podcast, Nerdcast. E lá eu ouvi uma matéria lá falando sobre o RPG, como que se cria as histórias, cria os personagens, narração, enfim. E até algumas pérolas de RPG também. E isso era em 2011. Aí eu já tinha 19 anos, 19 para 20 anos. E assim, eu falei assim, eu preciso jogar isso. Porque desde cedo, desde muito moleque, assim, eu sempre gostei de criar histórias. Então eu criava histórias de aventuras, comecei a escrever também, enfim, e era uma coisa muito minha, assim. E eu sempre gostei também de fazer teatro, enfim, e também já era uma coisa que incluía. E aí eu fui buscar onde eu arranjo gente para jogar RPG. E aí eu, vasculhando o Google, né, encontrei uma rede social de RPG, assim, é bom jogar RPG. E aí eu conheci um cara, e esse cara, ele me apresentou outras pessoas que também estavam querendo formar um grupo. E ali nós começamos a jogar lá no Centro Cultural São Paulo, na Vergueiro. E aí começamos a jogar já com D&D, porque D&D é o clássico, né? E aí depois jogamos bastante Mundo das Trevas, por exemplo. Então tínhamos jogos de Apocalipse Zumbi, por exemplo. E realmente foram histórias bem interessantes, assim, que eu até conto hoje onde eu vou, assim, conto. E aí o grupo, com o tempo, o grupo foi se desfazendo, né? Pessoas foram fazendo outras coisas, enfim. Tentamos reaver o grupo, outras pessoas também, houve uma separação também, né? E aí eu conheci um outro cara que jogava lá em Mauá. Então nós virávamos na casa dele a madrugada toda jogando, e a gente jogava até 2 sessões por noite, assim, uma vez por mês, e era interessante também. E tinha toda uma questão também de socialização que eu acho muito legal, assim. E aí eu comecei a fazer uma oficina de teatro lá no Centro Cultural da Penha, e eu vi um anúncio, isso lá no final da oficina. E aí eu me interessei, falei, não, eu quero jogar. Eu já estava até querendo ver onde ali na Penha onde estavam jogando, né? E aí chegou em agosto, assim, no segundo encontro, eu fui lá ver o pessoal, tudo, né? Conheci o Demetrios, aí um pouquinho já, naquele mesmo dia, um pouquinho depois, já apareceu o Diego, começamos a conversar e tal. E aí o grupo foi se fazendo mais, né? Aparecendo outras pessoas, e essas pessoas chamaram outras pessoas, e aí o grupo começou a se consolidar. E nesse grupo eu fiz bastante experiências, por exemplo, narrativas mesmo. Então eu criei personagens bem diferentes uns dos outros, com uma mentalidade diferente, um conceito totalmente diferente.
Então, assim, desde uma aventura espacial com um androide que queria ser humano e entender os sentimentos, até, por exemplo, nessa próxima aventura que estamos organizando, eu vou fazer uma pessoa que ficou numa ilha e que ela tem um sentimento muito de vingança e ela quer se vingar de um monarca e essa vingança vai chegar a um ponto que ela vai gerar problemas para ele, né? Porque sentimento de vingança, de ódio é uma coisa que faz mal para a própria pessoa mesmo. Então já é um outro conceito, enfim. E essa aventura seria até mais ou menos um período do século XVII, por aí, enfim. Então são histórias bem diferentes mesmo. E também a questão da socialização eu acho muito legal, porque o grupo começou a virar de amigos mesmo. Então nós temos o nosso grupo do WhatsApp, conversamos, trocamos, às vezes falamos sobre um problema do outro, compartilhamos sobre filmes, conversamos sobre tudo. E aí e também a gente começa a entender essa diversidade, porque cada um no grupo tem uma característica diferente, tem uma cultura diferente, e isso é muito legal, isso agrega a gente, porque nós aprendemos a olhar as pessoas, as diferenças, a entender os pequenos mundos, né, de cada um, assim. E tanto até que com o tempo eu fui me assumindo homossexual, o único homossexual do grupo, e ali da Penha, e eu falo sobre a minha realidade, assim, uma coisa mais educativa, meio que sociológica, enfim, e também, assim, eles me respeitam bastante, eles conversam, quando eu terminei um relacionamento, eles me apoiaram muito a seguir em frente. Isso foi muito importante para mim, assim, ganharam pontos comigo, né, essas atitudes, e assim, e eu também, eu como um dos mais velhos ali do pessoal que está jogando na Penha, eu tento ajudar eles, né, a entenderem melhor as coisas, a pensarem com uma forma mais crítica, a ter um pensamento mais maduro, assim, embora eles já tenham um pensamento maduro. E é muito legal essas trocas de experiências, tudo. E eu até brinco que eu sou meio que tio deles, né? Então, essa questão, né, de educar, enfim, acho bastante importante. Então, assim, tô adorando, eu quero continuar na oficina e até ajudar, né, a atuar no projeto também. E vamos agregar cada vez mais. De repente a gente até se espalha aí pela Zona Leste, por São Paulo e ganha mais força. Bom, isso que eu desejo mesmo. Então, obrigado. Da hora, mano.